Nós estamos na segunda semana, é um tríduo de quebra de maldição, é uma campanha muito curtinha, né? Um tríduo para quebra de maldição é uma campanha curta. Então a gente escolheu alguns temas apenas e escolhemos também algumas orientações mais gerais. Eu comentei na nossa reunião passada que lá no nosso canal do YouTube, do canal do Grupo de Oração Filhos de Sião, se você entrar lá nas nossas playlists, você vai encontrar, se não me engano, 3 playlists de quebra de maldição. Pode escolher qualquer uma e fazê-las inteiras, porque tem uma de 9 semanas, tem uma de 7 semanas, 2 de 7 semanas, que são playlists que foram gravadas nas outras campanhas que nós fizemos. É claro que aqui a gente sempre reproduz e repete uma parte de orientação, mas a gente está sempre procurando fazer com que o Espírito Santo fale conosco, para que as nossas orientações e pregações estejam cada vez te ajudando e nos ajudando a ter uma eficácia maior de libertação. Lembrando, quero lembrar para você, fala para o seu irmão aí, ó, presta atenção. Presta atenção. Oração não é só quantidade, não é quem reza mais, não é o tempo que você reza. Oração, ela precisa ter também, ser cada vez melhor. A sua oração tem que melhorar, ela não pode só aumentar. Senão daqui a pouco você é um grande papagaio de oração, mas a eficácia não é só pelo tempo que se reza. A oração tem várias questões fundamentais para que a gente possa crescer com ela, que é a fé, é também as armas que nós temos, que o Senhor nos fornece como a palavra de Deus, a oração que ela é mais clara naquilo que pedimos, que ela não é uma oração que nem a gente sabe o que está pedindo, não é? E depois a gente reclama que Deus não está agindo, mas a gente nem pede direito. Então, o próprio São Paulo diz, não sabemos orar como convém, aí é melhor só todo mundo rezar em línguas que o Espírito Santo sabe o que pede. Então, isso é importante, por isso que as nossas orientações são para ajudar esse crescimento, essa ação com Deus. Amém? Terminaremos na segunda-feira, não é a próxima segunda-feira, o nosso tríduo de quebra de maldição. Pode convidar as pessoas, quem perdeu alguma semana pode assistir, por exemplo, o vídeo da semana passada, que foi a primeira semana, hoje nós temos a nossa segunda formação. Lembrando que não é só conteúdo e formação, a gente precisa de estar nos envolvendo em oração. Por isso que o grupo de oração, ele tem uma força que você não vai conseguir igual só através das redes sociais, que são muito úteis, quem está nos acompanhando, reze junto, mas na sua casa dificilmente você faz os gestos de oração, você pode se mover, você aprende bastante, mas no grupo você reza muito mais. Por isso que é importante convidar as pessoas para que possam cada vez mais estarem mergulhadas nesse tempo de oração. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levante sua mão e já ofereça toda a sua família para o Senhor. Toda a sua história familiar. Teus pais, mesmo se eles já foram para o céu, seus pais, suas mães, seus avós, seus bisavós e até mesmo os tataravós que certamente já não estão mais entre nós. Ofereça-os ao Senhor pedindo libertação. Não sabemos se todos foram fiéis a Deus e nem de que jeito foram. Não sabemos quantos deles ainda estão no purgatório, quantos já foram para o céu. Nós não sabemos nada. Mas nós sabemos que para o Senhor o tempo não faz diferença e Ele pode agir em todas as gerações. Sejam aquele que imigrou lá da Itália, da Espanha, de Portugal, do Japão, da África, da onde ele foi obrigado a vir para o nosso país e que participou da tua vida, gerando seus pais, avós, sabe-se lá quem.
Então nesse momento fala para Jesus aí baixinho: Senhor, eu quero uma grande libertação, e que essa libertação atinja também os meus filhos e filhas, porque a partir dessa libertação eles também serão livres, mesmo sem terem rezado, porque você está quebrando agora o jugo que vem dessas heranças todas. Senhor, tu sabes o gênio que eles tinham, os vícios que eles tinham, as doenças, Senhor, que eles trouxeram, e muitas delas hereditárias. Tu sabes, Senhor, os pecados que eles tinham e que não foram confessados e arrependidos. Tu sabes, Senhor, o caráter de cada um, quantos precisavam ter sido transformados. Tu sabes tudo, Senhor. Então eu te peço agora a libertação. Tu sabes, Senhor, aqueles que se envolveram com obras das trevas, aqueles que fizeram pacto, Senhor, com obras que não provêm do Teu Santo Espírito, aqueles que se envolveram por caminhos de maldição, aqueles, Senhor, que se envolveram com assassinatos, com violência. Senhor, tu sabes tudo. Te peço agora libertação na minha vida e na vida dos meus descendentes, por toda a libertação que precisa acontecer com os meus antepassados. Tu estavas lá, Senhor, porque para ti, ó Deus, não há tempo. Tu és o princípio e o fim, o alfa e o ômega, e a tua cruz, Senhor, abriu o céu para a libertação. Por isso eu te peço agora, Senhor, vai agindo sobre todo este grupo de oração, sobre todas as pessoas que nos acompanham hoje no Facebook e no YouTube, que o teu poder agora faça essa libertação, Senhor, para que eu possa crescer, caminhar, ser livre, ser mais curado, ser mais restaurado. Restaura-me, Senhor, se alguma destas trevas ainda estão, Senhor, pedaços que atingem a minha vida, eu te peço, Senhor, liberta. Irmãos, vocês estão aqui, eu estou ouvindo só eu rezar, é para você rezar também. Abre os teus lábios, porque a tua oração é que vai mover o Senhor na tua família, porque a tua família, com exceção aqui da Aura e da minha mãe, a minha oração vai ajudar eles nas minhas heranças, mas os outros é você quem tem que fazer. Senhor, age, Jesus. Lembra lá dos teus antepassados e pede, Senhor, põe teu poder, derrama tua graça, restaura, Jesus. Pedimos a tua graça e a tua unção agora sobre nós, Senhor. Que o teu Espírito comece a caminhar no meio de nós, e que a tua presença seja sentida aqui agora, Jesus. Tu que és Deus e que estás vivo, tu não estás apenas na Sagrada Escritura, tu estás entre nós. Por isso, Senhor, caminha no nosso meio e faz, Senhor, os sinais, os prodígios e as libertações que são necessárias para cada um de nós e nas nossas vidas. Visita, Senhor, o profundo da nossa alma para nos medicar agora, Senhor. Tem gente que tem dito assim: meu Deus, eu acabei de superar uma dificuldade, já veio outra. Pois é, isso acontece mesmo, mas não ceda, porque daqui a pouco o caminho vai estar aberto, o trigal vai florescer, e se você tem que insistir, vai insistir. Há pessoas aqui também sofrendo com coisas do coração, com coisas de relacionamento, com situações, seja com filhos, com amigos, com amigas, com companheiros, companheiras, não importa. Nesse momento pede para que o Senhor haja no teu coração, para te dar restauração, para te dar recuperação, para tocar teus lábios, para tirar dos teus lábios toda a automaldição, para também bloquear todas as maldições dos lábios dos outros lançadas, palavras grosseiras, conversas destruidoras. Em nome de Jesus, agora você pegue e tome posse dessa graça. O amor de Deus é maior que todo e qualquer sentimento. Ele pode restaurar todo e qualquer sentimento, porque é o amor de Deus. Então vá ao encontro do amor de Deus restaurador agora.
Vai pedindo para o Senhor agir com o amor dele em todas as gerações da tua árvore genealógica. Certamente aconteceram muitos fatos que machucaram os corações, que criaram desamor e muitas consequências na tua vida. Peça agora para Jesus restaurar com o amor dele todos os caminhos de geração. Ele não pode mudar o que já aconteceu, mas pode curar todas as feridas que foram chegando na sua alma, no seu coração, muitas delas que você nem compreende, porque você nem sabe direito as coisas que aconteceram, as crises que houveram, as brigas que existiram, mas o Senhor sabe, e o amor dele vai podendo restaurar tudo. Restaura com teu amor, Senhor, porque sei que és um Deus de amor. Sei que és um Deus amoroso que vai mais longe do que nossa mente pode chegar. Deus me tocava na nossa experiência de vida. Porque se eu não vivenciar os sinais e prodígios do Espírito Santo, a minha palavra vai ser fraca, porque ela não é acompanhada pela vida. E vocês sabem muito bem, você escuta tantas coisas de Deus, você escuta tanto falar de Deus, só que a transformação vem pela vivência. Ela só vai ficar na sua vida se você vivenciar os sinais e prodígios. Foi assim com os apóstolos. Quando eles receberam o Espírito Santo, eles saíram, e quando eles saíram, eles foram vendo os sinais e prodígios. Eles andavam ali no mundo e eles viram a cura, e eles viram os milagres, e eles tinham a palavra certa, e eles viam o poder do Espírito Santo. Se isso não acontecer na sua vida, vai ser difícil, porque você vai ficar lutando pelo que você escutou, né, que você escuta falar de Deus, só que você não vivenciou. E aí essa palavra é fraca, porque não tem vida, não tem vivência. O que você tem que pedir ao Senhor: Senhor, dá-me vivência do teu Espírito Santo. Fala isso, aproveita e fala isso aí. Senhor, dá-me vivência do teu Espírito Santo. Porque quando você vê o poder de Deus, aí nada mais vai tirar aquilo de você. Na hora que você vê a restauração feita pelo Espírito Santo, isso vai ficar forte, vai servir para você, e vou dizer o mais, vai servir para as outras gerações, porque os teus filhos verão, os teus netos verão, como a promessa que Deus dá, e as gerações vão falar uma para outra, um vai contar para o outro. Quando você não estiver mais aqui, as próximas gerações vão falar: ó, lá na vida daquela minha antepassada lá, do meu antepassado, aconteceu isso e isso, o poder de Deus, como nós vemos que acontece na Bíblia. Eles vão contando a história. A tua história tem que ficar, a tua história tem que ser uma história de poder de Deus. Aí ela vai ficar, aí todo mundo vai falar: não, aconteceu uma história de restauração. Deseje isso, queira que isso aconteça com a tua vida. Feche os olhos um pouquinho e pede para o Senhor que a tua vida seja uma vida de testemunho do poder do Espírito Santo, para ficar agora nesta terra e para as próximas gerações, que fique esse testemunho do poder do Espírito Santo, para que os seus descendentes olhem e falem: olha lá, como é que foi a vida do meu antepassado, como ficou para a vida de Moisés, que todos falaram da vida de Moisés, todos falaram que Moisés tirou aquele povo do Egito. Tem uma história do poder de Deus. Você não pode continuar como você está, você não pode continuar aceitando tudo como está, tudo que é assim. Não, hoje é o dia que você tem que falar: não, agora tem que ser diferente. Fala isso em voz alta, para você mesmo. Tem que ser tudo diferente daqui para frente. Tem que mudar essa história. É você que vai tomar a decisão. Essa decisão não parte de fora, ela parte de você.
Você mesmo tem que tomar essa decisão. E a gente tem que tomar essa decisão para a nossa história, para a nossa família e para o mundo. Você tá pensando que você vai rezar pela tua família e pela história, e as outras famílias vão todas que se vire, né? Mais ou menos assim, que é o que a gente aprende no mundo. Não, eu e você temos responsabilidade no mundo, por isso que estamos aqui, por isso que o Senhor confiou vida a nós estamos vivos aqui, porque nós estamos vivos, porque o Senhor está esperando que a gente faça diferença nesse mundo, senão a tua vida é inútil. Ou você está pensando que você está vivendo aqui para só resolver os seus problemas e ficar lá vendo o mundo passar e vendo a história passar? Não, você tem responsabilidade. O Senhor vai cobrar de cada um de nós como é que você, cheio do Espírito Santo, fez nesse mundo. Se ficou parado, vai contar. Se você ficou parado, se você fez, se você teve atitudes, expectativa de oração, poder do Espírito Santo para mudar o mundo e para não aceitar as coisas como elas são. Por isso que no começo Deus foi me inquietando. Vocês vão aceitar que venham as pragas, que venha a destruição, e vai ficar todo mundo trancado dentro de casa com medo? O que vocês vão fazer? Isso que o Senhor fala. Eu lembro quando teve a Covid, a gente estava lá na São Francisco, de repente eu saí na rua, e eu fui para a igreja e não tinha ninguém, só o padre. E aí eu falei assim: padre, eu vou ficar aqui. Todo mundo sumiu, mas eu vou ficar aqui na frente, com a igreja fechada, porque ela estava fechada. Eu vou ficar aqui na frente da igreja, sozinha, clamando a Deus, eu não vou embora. E ele concordou, padre Luiz lá. Tá bom, pode ficar, né? Pode ficar aí rezando. Eu fiquei na porta da igreja rezando. Meu irmão, o Senhor está esperando essas pessoas que façam alguma coisa, ou todo mundo vai fugir na hora que as coisas ficam ruins. Seja na sua família ou seja no mundo. O que nós vamos fazer? Nós vamos fugir do diabo? Sair correndo de Satanás? Não. Nós vamos enfrentar e dizer: não, aqui tem gente que tem fé, aqui tem gente que ora. Na minha família, eu tenho que tomar essa posição. Aqui tem gente que está orando. Não adianta o diabo aprontar o que for. Aqui nós estamos clamando a Deus pelo poder do Espírito Santo. Está entendendo? Então cutuca a pessoa do lado e fala assim: toma uma postura na vida aí, ó. Porque depende de nós. Depende de nós que estamos vivendo aqui na terra. É de nós que depende. O diabo pode aprontar o que for. A nossa postura que vai dirigir o que vai acontecer. A nossa postura de cristãos que estão proclamando o nome de Jesus e são cheios do Espírito Santo. Por isso que você tem que ser cheio do Espírito Santo. Senão você não consegue também, né? Se você estiver fraco, sem o Espírito Santo, você vai cair junto com os outros. Então você tem que estar cheio do Espírito Santo. Você tem que estar forte com o Espírito Santo. Peça aí: Espírito Santo, dá-me força. Espírito Santo, renova minhas forças. Espírito Santo, dá-me o teu poder. Espírito Santo, dá-me da força do alto. Espírito Santo, dá-me todos os dons do teu Espírito, para que eu possa viver nessa terra e fazer o que eu tiver que fazer. A semana passada, o Sidney falou de maldição hereditária. E hoje eu não vou falar de maldição hereditária, embora você vai continuar rezando com a tua árvore genealógica, e nós vamos depois retomar. Hoje eu vou falar, se vocês forem olhar ali na programação, hoje eu vou falar da maldição de autoridades, que pode ter acontecido nos seus antepassados, mas pode ter acontecido na tua vida, e pode acontecer na sua vida e continuar acontecendo na sua família. E nós vamos entender por que eu tenho que abordar esse assunto e por que eu tenho que rezar por isso. Afinal de contas, o que é autoridade? O que a autoridade tem a ver comigo? Eu não obedeço, tem gente que fala até assim, mas eu não obedeço à autoridade. Não adianta nada você dizer nada disso. Você tem que entender o que a palavra de Deus diz sobre a autoridade e como é que existe a maldição de autoridade sobre a sua vida. Você queira ou não queira, você acredite ou não acredite, não faz nenhuma diferença. Sabe por quê? Porque começa lá
em Gênesis capítulo 1, que eu não vou pegar, algumas passagens eu vou pegar, essa não. No Gênesis capítulo 2, diz lá que Deus criou todas as coisas. E Ele criou e viu que era tudo bom. Então, quando Deus faz isso, Deus cria todas as coisas, Ele cria com uma lei de criação, que é a lei que organizou tudo. Ou você acha que... Por que os planetas não caem, não saem de rota e saem colidindo? Por que existe verão, outono, inverno, tudo na sequência, tudo certinho, para que as plantas possam crescer e dar os seus frutos na época própria, e seja tudo certinho? Porque você acha que o seu coração, ele bate de 60 a 90 batimentos por minuto e ninguém fala para ele nada, e você não precisa falar para ele nada, ele sabe que tem que fazer isso, tudo na maior perfeição. Está criado lá no capítulo 2 de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas e pôs leis para as coisas, percebe que ele pôs lei? Então tudo funciona em lei que Deus colocou, não é o homem que inventou, não é o homem que inventou que teu coração tem que bater de 60, não foi o cardiologista não que inventou isso. Isso daí está criado por Deus, quando Ele criou o homem. Por que a planta funciona de determinada maneira na época que ela vai crescer, e que ela vai dar os frutos, que ela vai produzir as substâncias que vão servir de alimento para o homem, está tudo escrito nela, pela lei de Deus. Deus fez as leis, não foi o homem, não foi o agrônomo que foi lá e criou, não. Foi tudo criado por Deus, são leis que iniciaram-se quando o Criador soberano, Deus, criou todas as coisas com ordem, com equilíbrio, com sabedoria, e tudo, ele disse no final, e viu que tudo era bom, que tudo que ele criou, toda a lei dele era boa. Aí então ele cria o homem, no final, e ele diz assim, dá uma lei para o homem, e ele diz assim, está tudo aqui, criei tudo perfeito, tudo com sabedoria, com as leis da sabedoria, está tudo criado aqui. Aí ele diz para o homem assim, agora você, homem, submeta o mundo a você, quer dizer, administre o mundo. Criei tudo com sabedoria. Homem, você é o último que eu criei, você agora tem o poder de administrar tudo que eu fiz. Foi assim que ele fez, está lá em Gênesis. Então, quando Deus faz isso, ele não mais, ele administra. Não é mais ele que administra. Quem administra é o homem. Lá nos céus, Deus administra, mas na terra, depois que ele criou tudo, deu para o homem, quem administra é o homem. Por isso, existe a autoridade do homem. O homem tem autoridade, sim, porque foi dada por Deus para ele, então ele tem. Estão entendendo? Então não adianta eu falar, não, mas não vou obedecer, não quero saber. Não vai adiantar nada, porque está instituído como lei de Deus. Quando Deus criou o homem, disse, agora, você que vai dominar tudo, vai tomar conta de tudo, você vai administrar. E não é mais Deus que administra. Por isso que nós precisamos parar, quando nós temos as coisas, e quando nós entendemos, nós temos que parar e voltar para a mão de Deus, e rezar, e voltar para o poder de Deus, e voltar para a soberania de Deus, porque quando saiu da mão de Deus, passou para o homem que administra, e não administra bem mais, né? A gente sabe disso, já está vendo, né? Nessa altura nós estamos vendo que não está bom. Então o homem foi administrando muito mal, e nós estamos pegando uma má administração, e cabe a nós agora, agora eu tenho que mudar essa administração, e passar por uma administração com a direção de Deus. Está lá em Gênesis, para vocês entenderem como é que funciona todo o processo. Agora, por que então eu tenho que rezar pela maldição de autoridade? Porque a autoridade foi instituída por Deus, foi assim que ele fez. Eu queira ou não queira, Deus deu essa hierarquia, essa autoridade que administra a outra. E eu quero pegar três passagens que vocês vão ficar muito
assim, vocês vão entender que vocês têm que rezar mesmo, né? Pela maldição de autoridade. Porque quando Deus passou a autoridade para o homem pode ser bom como ele pode ser ruim. O homem pode administrar bem como vai administrar mal. E Deus vai acatar a administração do homem. É que é o pior, né? Porque a gente podia dizer, mas nossa, como Deus vai acatar? Deus vai acatar porque ele já deu para ele não muda. Ele não muda, está lá em Gênesis. Deu, está dado, ele vai deixar que o homem siga do jeito que ele quer seguir. E aí então, quando nós temos a maldição da autoridade, eu quero começar com uma maldição de autoridade bem ruim de ouvir. Está em Eclesiástico, capítulo 3, versículo 11. Diz assim: a bênção paterna fortalece a casa, a maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Vou ler de novo. A bênção paterna fortalece a casa, a maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. O que eu estou querendo dizer que a bênção do pai e da mãe vai fortalecer a casa da pessoa, ou a vida da pessoa, ou vai arrasar. Está entendendo a palavra? Arrasar é acabar com a vida da pessoa. A bênção do pai e da mãe tem um poder que está dito na palavra de Deus. Não estou inventando, não estou falando nem o que eu acho, nem o que é certo e o que é errado. Estou falando do que a Bíblia fala, e a Bíblia fala isso para nós. A bênção fortalece uma casa e a maldição arrasa. Quer dizer que quando o pai ou a mãe amaldiçoa o filho, essa casa, essa pessoa pode ter a vida arrasada, pode ter a família dela arrasada, porque ela recebeu essa maldição da mãe ou do pai. Por quê? Porque não está certo. Não estou questionando que está certo, que está errado. É a Bíblia que está falando. Por quê? Porque Deus deu o pai e a mãe como instrumentos de Deus na terra. Se você é pai ou mãe, saiba que a tua missão na terra é estar no lugar de Deus. Foi assim que Deus se instituiu. Se sua mãe ou seu pai te amaldiçoou por ignorância, porque não cumpriram o seu papel de pai e de mãe, então você vai pegar essa situação, vai pôr diante de Deus e vai falar assim: Senhor, recupera a minha vida. Está entendendo? Quebra essa maldição. Você precisa rezar para quebrar essa maldição. Se ela existe na sua vida, você vai rezar e vai falar: Senhor, quebra esta maldição. Se na vida do seu pai, o pai dele amaldiçoou a vida deles, por exemplo, se ele foi embora de casa e largou os filhos, ele amaldiçoou. Ele disse: eu não quero saber de vocês, né? Ele não falou, mas ele amaldiçoou, porque ele disse: eu não quero saber de vocês, eu vou embora. Então ele amaldiçoou essa pessoa, e aí você tem que renunciar à maldição de autoridade de pai e de mãe. Está entendendo? Fala para a pessoa do lado: você tem que renunciar à maldição de autoridade de pai e de mãe sobre a sua vida. Porque tem poder. Quem deu o poder? Deus deu o poder lá atrás, e aí a pessoa que não usa a autoridade dela devidamente. E ela é instrumento de Satanás, porque daí ela vira instrumento de Satanás. Por isso nós precisamos retomar isso, colocar diante de Deus e pedir a libertação. Essa é a primeira maldição de autoridade que eu quero falar. A segunda que eu quero falar é a história de Jacó. Esaú e Jacó. Eu não vou pegar porque a passagem é longa, mas vocês lembram? Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Os 2 gêmeos. E qual é o que recebe a bênção paterna? É o mais velho, que era o Esaú, né? Ele era o mais velho, nasceu primeiro. Então isso é lei. Isso é lei de Deus. O mais velho recebe a bênção paterna, é lei. Não, é porque não está certo. Não importa se está certo ou se está errado, o que a gente tem que entender. Não é o que está certo ou errado, é lei.
é lei de Deus. Deus disse assim, então vai seguir assim como lei de Deus. Aí nasce Esaú e depois Jacó. E a mãe era mais parecida com Jacó, então ela gostava mais, talvez, de Jacó. E talvez na nossa família aconteça isso. Talvez o pai gosta mais de um, a mãe gosta mais do outro, porque parece com ele. Porque um parece com a família do pai, outro parece com a família da mãe. E aí já começa eu gosto mais desse porque é mais parecido comigo. E começa os problemas, os erros. Porque a lei diz, o primogênito é o que receberá a bênção, que vai receber a herança e tudo mais, é o primogênito. Está na lei. Só que daí, a mãe, Rebeca, ela gostava mais do jeito de Jacó, que era mais parecido com ela, então ela fez uma falcatrua lá, para a bênção. E Jacó, que já estava cego, já estava velho, em vez dele abençoar o Isaac, que já estava velho, já estava cego, em vez de ele abençoar Esaú, ele abençoa Jacó. O que aconteceu? Aconteceu a maior briga familiar já no comecinho da Bíblia. Os dois irmãos viraram inimigos por causa das atitudes dos pais que não seguiram as leis como deviam ter seguido. E brigaram, viraram inimigos, um queria matar o outro, por causa dessa herança, que era a bênção aí, que foi dada errada. O pai Isaac abençoou, porque ele já tinha abençoado, mas ele também vê que seria uma maldição para a família dele, porque os dois filhos começaram a brigar, se separaram. Jacó, por causa disso, foi lá e ficou 21 anos servindo o sogro de empregado. 21 anos ele ficou servindo o sogro dele, por causa dessa atitude que ele teve lá atrás. Foi uma resposta, por quê? Foi uma maldição. Não adianta, você tem que aprender a escutar a Deus e seguir os ensinamentos de Deus. E a gente nem sabe, tem que aprender mesmo. E tem que quebrar as maldições. Jacó teve que ficar 21 anos servindo o seu sogro, por causa dessa situação, inimigo do seu irmão, até que ele conseguiu a libertação, e então ele voltou e se reconciliou com seu irmão. Está entendendo como é sério essas coisas dentro da família? Como a gente precisa quebrar as maldições de preferência dentro da família, as maldições de erros familiares, de atitudes que podem parecer boas, mas são erradas diante da palavra de Deus. Precisa a gente conhecer a palavra de Deus, tá? Se você não conhecer a palavra de Deus, você não vai saber o que fazer. Vai achar que está certo. Não. Porque houve diferença entre os filhos. Porque, na verdade, Isaac fez diferença entre um filho e outro. Rebeca fez diferença entre um filho e outro. E aí, então, começou a maldição dentro daquela família. E, para terminar, eu quero pegar um assunto bem complexo, que é, já no Novo Testamento, 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 2, eu acho que é aqui, diz assim: orai por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila. Vou ler de novo. Orai por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila. Veja só, Deus constituiu tudo em autoridade. Desde o início, Gênesis começou a autoridade de pai e de mãe, que eu falei agora, é constituída por Deus, e ela tem que ser correta com os filhos, porque é o papel de Deus nessa terra. Pai e mãe tem que ser. Pai e a mãe vão responder diante de Deus depois, porque se não foram corretos. E os filhos que receberam as maldições, eles precisam rezar para que essa maldição seja quebrada nas vidas deles. Nós, se recebemos, temos que rezar. Se vemos que nossos pais foi assim, se nosso avô foi assim, nós temos que rezar para que seja quebrada essa maldição. Agora, essa outra parte de autoridade diz assim, Timóteo, diz assim: orai por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila. Não nos basta ficar falando mal do patrão,
ficar falando mal do professor, ficar falando mal do prefeito, ficar falando mal do presidente, ficar falando daqueles que nos governam. Porque não vai adiantar eu falar mal, porque está instituído em autoridade. E azar nosso, se nós ficamos no jugo do maligno. Não adianta, gente, não vai mudar se eu não entender isso, que eu fico sobre o jugo da autoridade do maligno. Porque se o meu patrão serve Satanás, eu vou ficar no jugo de Satanás. Estão entendendo? Essa parte é muito dura, eu acho. Se o meu governo, de um modo geral, não vou nem especificar, ele serve a Satanás, eu vou ficar no jugo de Satanás. E nós não teremos uma vida tranquila. Porque estamos debaixo da mão do maligno, porque é autoridade constituída. Essa foi dura, né? Eu acho duro isso. Eu mesmo acho duro. Por isso precisamos orar para que seja quebrado o jugo do maligno que tem sobre as autoridades. Porque o diabo vai usar as autoridades para destruir. Com certeza. Se a pessoa está na mão de Satanás, vai ser usada por Satanás. Nós precisamos entender. E aí fala assim, mas por que Deus não faz alguma coisa? Deus não vai fazer. Não vai fazer. Porque Ele respeita as autoridades constituídas. Então, nós temos que aqui na terra mudar as coisas. É você que temos que ser cheios do Espírito Santo e mudar as coisas. Senão nós vamos ser pisados por toda essa história da humanidade, porque nós não tomamos posição. Tá? E a posição não é eu falar mal, não é eu falar que não quero porque não vai adiantar nada, não é eu falar eu não aceito, essas leis que eu não estou gostando delas. Não vai adiantar nada, porque você está em julgo por causa da autoridade que tem a força instituída pelas leis que Deus criou. Aí você pode dizer assim para mim, mas isso é muito injusto. Você não está pensando isso? Isso é muito injusto. Por que eu vou ter que agora pagar as coisas que os outros fizeram, que as autoridades fizeram, que os meus pais fizeram? Simplesmente porque são as leis de Deus e Deus ainda não tirou as leis dele. Talvez um dia Deus resolva tirar as leis dele, eu não sei não. Porque do jeito que vai de mal a pior, pode ser que ele pense assim, agora acabo com tudo, igual ele acabou lá com Noé, né? Acabou, né? Não fez lá com Noé, o que ele fez? Acabou com tudo. Falou, agora chega, já passou do limite. Não sei se Deus pode querer que isso aconteça, né? Mas nós que estamos aqui na terra, somos responsáveis para que isso mude. Fala para a pessoa do lado, isso daí tem que mudar. É você que é responsável. Não julga o outro, não. É você que vai ter que mudar a questão. E a palavra de Deus diz assim, orai, orai, orai por todos que são constituídos em autoridade, para que tenha libertação. Entendeu? Então é isso que é o teu papel nesta terra. E aproveita esse tema de hoje. Pensa nas pessoas constituídas em autoridade sobre a sua vida e que você perceba que tem alguma maldição. E aí essa semana você vai rezar especificamente por isso.